Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Bola na Rádio, o programa da Associação de Futebol de Porto Alegre que traz a bola à Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e hoje estou aqui mais uma vez para trazer a bola à rádio e tenho comigo Joaquim Samarra, coordenador das seleções de futebol da Associação de Futebol de Porto Alegre e treinador da seleção de sub-14 de futebol masculino, que vai representar a AFP em Fátima de 23 a 30 de junho no Torneio Lopes da Silva. O professor Joaquim Samarra é também observador do Sporting Clube Portugal e enquanto jogador representou o Sport Nisa e Benfica, o Grupo Desportivo Recreativo Alpalhoense e o Sport Clube Estrela. Joaquim Samarra, bem-vindo ao Bola na Rádio. Ora, antes de mais, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pela Rádio Porto Alegre, pois é sempre um prazer estar entre vós, estar com a rádio mais ouvida do Alentejo. Ainda antes de falarmos da seleção de sub-14, que é também o grande tema que nos traz aqui, aproveitamos que está aqui connosco também para nos falar da sua carreira como futebolista. Como é que nasceu assim a paixão pela modalidade? A minha curta carreira, pronto, a paixão é desde sempre que me lembro, estar ligado ao futebol e ter uma paixão enorme ao futebol. Começou tudo com o meu pai quando era pequeno, nós estávamos em França, eu nasci lá e éramos imigrantes e ele jogava lá num clube e eu todos os domingos o acompanhava desde muito pequeno. Ele era guarda-redes, um guarda-redes fraco, mas pronto. Quando as bolas iam atrás da baliza, ela ia buscá-las, dava o meu chutinho, tanto. E desde sempre, aí já com um ano de idade, já dava o pontapé na bola e foi uma paixão que, desde sempre que me lembro, tanto estive sempre ligado ao futebol, foi sempre uma paixão que eu não consigo dissociar, nem consigo viver sem ela. Quando é que veio para Portugal? Vim com 8 anos, em 73. Veio jovem ainda. Vim com 8 anos. Com 8 anos vim para cá, os meus pais ficaram lá e eu vim para cá com a minha avó. Portanto, e depois desde sempre, portanto, comecei logo a jogar, naqueles jogos de rua, portanto, tinha sempre a bola comigo, jogávamos, até que na minha curta carreira, como eu costumo dizer, portanto, iniciei-me no Nisa, nos iniciados do Nisa, estive lá um ano, acabei por vir à seleção, distrital na altura, na pessoa do Sul-Caxice, acabou por me trazer para Porto Alegre, depois de representar a seleção na altura de sub-15, e fiquei 5 anos no Estrela e depois, entretanto, com os estudos e inclusivamente depois com o serviço militar e com a vida profissional, acabei por ter uma carreira curta, ainda joguei em Nisa, joguei um ano ainda no Alpalhão, mas basicamente depois, antigamente era praticamente impossível ser estudante e pronto, praticar futebol, portanto não havia possibilidades de praticar futebol e ao mesmo tempo estudar era muito difícil. Aliás, mas quando eu cheguei a sair do Estrela eu era o único que era estudante, os jogadores eram todos profissionais e eu tinha uma dificuldade enorme em treinar com eles. Fala dessa curta carreira assim com alguma pena. Era bom jogador, teve pena de não dar voos maiores? Quer dizer, bom jogador, portanto, não sei se era bom jogador. O que é certo é que, portanto, representei sempre as seleções distritais que na altura estavam a dar o primeiro passo. Possivelmente, se calhar, foi a primeira seleção de iniciados onde eu joguei. Portanto, tinha havido uma seleção, portanto, a nível informal, que tinha participado num torneio não oficial na altura, portanto comecei, portanto vim, quando cheguei ao Estrela, portanto fui logo titularíssimo nos juvenis, nos júniores, inclusivamente como juvenil primeiro ano, ainda cheguei aos séniores, mas pronto, a vida seguiu outros caminhos e portanto não estou nada arrependido. Aliás, ainda hoje vou dando os meus pontapés na bola lá nos treinos da minha terra, nos treinos do Nisa, e penso que cada vez gosto mais e cada vez sinto mais prazer pelo jogo, mas pronto, mas não deu, segui a minha carreira, não estou nada arrependido e a vida é mesmo assim. Destacou-se como defesa central, jogou sempre nessa posição? Portanto, eu jogava a defesa central, agora as pessoas podem dizer que sou baixo, mas pronto, inclusivamente até nos séniores, portanto nunca dei pela altura. Portanto, tenho 1,72 m, também não é assim tanto, 18 cm, também desde que tenhamos
capacidade de salto, impulsão e às vezes adivinhar os lances, ter alguma perspectiva. Portanto, nunca notei que a altura fosse um impedimento para mim. Não, joguei basicamente a defesa central, por vezes também ainda joguei a trinco. Lembro que nos iniciados do Nisa, por acaso depois fizemos dupla de centrais na seleção de iniciados, eu mais o Rui Santos, portanto, éramos centrais. O que é certo é que quando nós estávamos a centrais, raramente sofríamos golos, mas nunca marcávamos. E então o treinador na altura, o que é que ele pensou? Por exemplo, na primeira parte eu ia para a ponta de lança, o Rui ficava à central. Na segunda parte, o Rui para o meio campo vinha para a defesa central. Claro, começamos a sofrer mais golos, mas também ainda marcámos alguns. Por acaso ainda marquei alguns golos nessa altura nos iniciados, mas pronto, mas depois basicamente, sempre que estive no Estrela, fui praticamente sempre central. Quando subi a séniores, portanto, naquela famosa equipa que fomos à final da terceira divisão e depois no final, portanto era uma equipa muito forte, todos profissionais, por vezes acabava às vezes por atuar a lateral direito, não era, nos treinos jogava a central, mas não era fácil, portanto ainda me lembro o Malogrande Catinana na altura que jogava, portanto o monstro como nós lhe chamávamos, infelizmente já não está entre nós, mas pronto, praticamente era impossível entrar naquela equipa e pronto, e estávamos a jogar às vezes a lateral direito e pronto, ainda foi aquilo que ainda me aconteceu, mas basicamente defesa central e trinco. Era aguerrido? Isso era a minha característica. Isto era a minha característica, ainda hoje era essencialmente a minha agressividade entre aspas e a atitude, essencialmente a atitude. Destacava-me claramente pela atitude do primeiro ao último minuto, nunca virava a cara à luta, era um lutador nato. Mas não arranjava muitos problemas com a arbitragem? Não, isto aí, o presidente do Conselho de Arbitragem, deixa isso para ele está sempre ainda levei alguns cartões. Está sempre a dizer que às vezes ainda me desculpa alguns, não sei se foi assim, se não era, mas pronto, tinha uma atitude muito forte do primeiro ao último minuto e era aquilo que me destacava na altura. Lidou e jogou com jogadores muito talentosos aqui da região? Nós na altura, pronto, os campeonatos não eram como agora, portanto fiz alguns campeonatos nacionais, nomeadamente de juvenis e de júniores, mas tínhamos aqui muita qualidade no distrito. Aliás, posso dizer, depois até acabei por jogar com eles nas seleções juvenis. Os avançados que mais se destacavam era o Fidal, que depois até acabou por ser lateral esquerdo do Setúbal, e era o Cadorá na altura do Elétrico. Era claramente os avançados que mais trabalho me davam, mas nunca se destacaram muito quando jogávamos um contra o outro. Eles geralmente levava sempre a melhor, mas eram realmente pontas de lança muito fortes na altura. E companheiros de equipa, falou aí do Catinana? Sim, portanto, mas o Catinana levava-me, portanto, eu era um menino ao pé deles, né? Portanto, aliás, aquelas velhas guardas do Estrela, portanto, acabei por jogar com muitos deles, o Figueiredo posto na altura era treinador do jogador, o Adérito, o Álvaro, o Catinana, o Courinho, o Semedo, o Betinho, portanto, aquelas velhas referências que nós tínhamos cá em Porto Alegre, aquelas velhas glórias, tive a velocidade de jogar praticamente com todos eles. Foi fácil depois de deixar de jogar futebol? Ainda que hoje o faça com os veteranos, mas... Foi, portanto, eu gostava muito de jogar futebol, mas depois nós na vida temos de tomar opções. E portanto, não foi difícil, portanto, tive a noção de que dificilmente através do futebol iria talvez se calhar conseguir satisfazer-me a nível profissional e pronto, eu tive a velocidade de, portanto, inicialmente, portanto, através do serviço militar obrigatório, portanto, onde ainda fui oficial na altura nos comandos e pensei na altura até em seguir a carreira militar, mas depois quando lá estive vi que não era e tive a felicidade de entrar para a faculdade e tirar a licenciatura em Educação Física e hoje realmente estou preenchido, satisfaz-me aquilo que faço, que é ser professor de Educação Física e neste momento estou claramente feliz pela minha profissão e não a trocaria por ser jogador de futebol. Mas essa altura deixou-lhe boas memórias e grandes amizades, provavelmente. Sim, ainda hoje elas perduram. Posso dizer que, portanto, fui na altura, uma das primeiras seleções, se não a primeira seleção, na altura de iniciados, quando houve um movimento de seleções a nível de associações, se começou, portanto, em 79, portanto, estamos há 40 anos, e ainda hoje continuamos amigos e essas amizades ainda perduram, portanto, 40 anos depois, portanto, foi na altura mesmo, foi um momento marcante eu ter representado as seleções distritais, quer de iniciados, quer de juvenis, e pronto, e depois, como eu digo, portanto, embora os meus amigos Anis continuam a ser os meus amigos de infância,
continuamos, mas aqueles tempos dos 15 aos 20 anos que eu joguei no Estrela, portanto, são anos marcantes, e ainda hoje, cada vez que venho a Porto Alegre ou me desloco e encontro alguns desses atletas e desses amigos que jogaram comigo, ainda hoje mantemos a amizade e falamos nisso, sem dúvida nenhuma. Uma das coisas que eu gosto de trazer para este Bola na Rádio são alguns episódios engraçados que os jogadores e treinadores tenham vivido. Tem assim alguma recordação viva dessa altura? Eu tenho uma grande desilusão, portanto, e aliás, vou falar no meu grande amigo Helder. Ainda hoje nos tratamos por manos, o Helder Barguinha, mais conhecido pelo jogador da relva. Portanto, eu primeiro fui campeão de júniores, campeão distrital de júniores. Fomos ao Nacional, na altura já há 6 ou 7 anos que o Estrela não ia ao Nacional de júniores, e no ano seguinte jogava nos júniores, e nos domingos acabava por jogar nos juvenis. E fomos campeões distritais sem sofrer golos. Por acaso fomos campeões distritais sem sofrer golos. Eu e o Rui, portanto, éramos os centrais nessa altura. Depois acabamos por sofrer golos no jogo, portanto, em Torres Novas. E logo por azar sofremos 5. Foi os únicos gols que sofremos na época, foi uma derrota pesada que levamos por 5-0 em Torres Novas. E isso porquê? Portanto, às vezes há dias que não devíamos sair de casa. Era na altura que a estrada para o Gavião, Porto Alegre Gavião, estava em construção. Partiu-se logo uma mola da carrinha, um furo no carro, portanto, o outro carro, um pombo vinha de concurso, acabou por partir um furo limpo. Portanto, chegamos praticamente já depois da hora ao jogo, portanto, não tivemos tempo nem para levar as habituais massagens, nem estarmos preparados para entrar em campo. Portanto, e daí, na primeira parte ainda nos aguentámos 5-0, mas depois, na segunda parte, quebramos fisicamente devido a tudo isso. Mas, pelos factos, em todos os outros jogos do Nacional, nunca mais sofremos golos. Portanto, fizemos a época, todos os outros jogos do Nacional, só sofremos esses 5 golos em Torres Novas. E no último jogo, tínhamos que ganhar em Aviso, para passar à fase seguinte do Nacional, porque tivemos aqui na segunda volta e acabamos por empatar com o Torres Novas, depois de falharmos uma imensidade de golos, as bolas não quiseram entrar. Mas se ganhássemos em Aviso, passámos à fase seguinte. E o meu amigo Helder, depois é que eu vinha saber, que eu penso que ele naquele dia deve-se ter deitado muito tarde, se é que fui à cama. E é uma situação que o guarda-redes do Aviso, por acaso era o guarda-redes da seleção distrital na altura, que era o Humberto, depois até ainda esteve no Farense, e há um livro perto da área deles, o defesa passa o guarda-redes, mas não se apercebe que o Helder está lá, e o Helder apanha a bola, o guarda-redes fica a refilar com o defesa, e o Helder, sozinho, sem ninguém na baliza, quis fazer o chapéu guarda-redes. E o que é certo é que mandou a bola por cima, acabamos por empatar, não passamos à fase seguinte. Foi uma grande desilusão, porque iríamos jogar com Benfica, Sporting, portanto que na altura era o máximo que nós poderíamos deixar, e devido ao Helder acabamos por não passar à fase seguinte. Portanto, e realmente foi um episódio que nos marcou bastante. Ficamos bastante desiludidos, mas tivemos que avançar, e fica esse episódio do jogador de relva, mais tarde conhecido pelo jogador de relva, que claro que sem querer, mas acabou por nos tramar e não nos deixar passar à fase seguinte, que era um episódio marcante, porque na altura, quando íamos aos nacionais, dificilmente passamos. Sei que no ano seguinte, depois até o Porto Alegrense depois acabou por passar no ano seguinte em juvenis, acabou por fazer esse feito, mas nós poderíamos tê-lo feito no ano anterior e não conseguimos, devido ao bom do jogador da relva, que acabou por falhar uma oportunidade que não devia ter falhado. Entretanto, acabou a carreira como jogador, começa logo como treinador ou demorou ainda algum tempo? Não, ainda demorei algum tempo. Depois, entretanto, enquanto estive no ensino superior, acabei por me afastar um pouco. Quando terminei o meu curso, ali no fim de uns 4 anos, voltei aqui às raízes e treinei os juvenis do Unisa, treinei os infantis, fomos vice-campeões quer em juvenis distritais, quer em infantis. E depois surge, entretanto, no último ano que estou nos infantis do Unisa, estou na Cristóvão Falcão, na escola Cristóvão Falcão a lecionar, e o professor Alberto Licado, portanto, mais conhecido por Betzé, acabou por, na altura, a equipa técnica das seleções distritais que lá estavam há alguns anos, tinham saído, portanto, tinham alterado, e o professor Alberto Licado acabou por me convidar a mim e ao professor Rogério, e acabamos por estar lá só 16 anos à frente das seleções. É também observador do Sporting, não é? Sou coordenador dos observadores técnicos do Distrito de Porto Alegre, portanto há praticamente 20 anos. 20 anos, como é que tem sido? Não, tem sido, portanto, é claro que
tem sido fácil porque eu ia observar inclusivamente os jogos, quer para as seleções na altura, e na altura tínhamos seleções de sub-13, de sub-15, de sub-18, depois inclusivamente de sub-23, até que acabamos por ser campeões nacionais. Já passaram 15 anos, parece que foi ontem, mas já lá vão 15 anos, e pronto, acaba uma situação acaba por ser compatível com a outra. Vou observar jogos e pronto, vou observar os atletas ao mesmo tempo, aliás, eu começo logo a observar os atletas, às vezes em sub-6, portanto, e daí alguns desses atletas estão agora nos sub-14. Por acaso, antes do convite me ter sido formulado para integrar, porque não iniciei a época como coordenador técnico e de certa forma acabei por, embora pensasse que já portanto, o treinar já não fazia muito parte dos meus objetivos na altura, estava mais na área da detecção de talentos, e uma semana ou 2 antes do convite me ser formulado pelo presidente Daniel Pina, tinha levado 6 miúdos à Academia de Alcochete, sub-14, portanto, a treinar e a prestar provas. Portanto, como vê, uma situação acaba por ser compatível com a outra e não vejo inconveniente nenhum, e aliás, de certa forma, até ajuda na questão das observações. Portanto, que eu agora teria chegado, se calhar, à associação e estaria completamente a leste, não conheceria nenhum atleta. E neste momento, pronto, basicamente, por esses anos todos e esses mais de 20 anos, fazer observação, acabo por conhecer os atletas todos. Até neste momento, se fosse preciso fazer uma seleção de miúdos de 5 anos, eu teria facilidade, porque aliás alguns até já acabaram por ir ao Alcochete. Já levou muita gente daqui da região a Alcochete? Alcochete, ainda em dezembro foram lá 50 miúdos. Portanto, desde os 2008 a 2013 foram lá cerca de 50 miúdos, só em dezembro. Todos os anos vão muitos atletas. Portanto, se calhar nesses quase 20 anos, 18, 19 anos, se calhar 18 ou 19 atletas é que assinaram pelo Sporting e acabaram por representar o Sporting. Portanto, pode-se dizer que não é muito. Comparativamente com outros atletas, não é, mas vendo a realidade do nosso futebol e do nosso distrito, estou bastante satisfeito, e aliás o próprio Sporting também está satisfeito com o meu trabalho. Ainda há cerca de um mês houve 2 miúdos de 2008 que acabaram por assinar por o Sporting, portanto, e é sinal que estamos vivos, estamos atentos, e felizmente não temos aqueles talentos que outros distritos têm, portanto, mas isso tem tudo a ver, de certa forma, também com o que se passa atualmente no interior. Portanto, cada vez há menos atletas, cada vez há menos clubes, mas pronto, nós temos a ver com a nossa realidade. Os jogadores sentem que estão a ser observados, têm essa expectativa de representar um clube grande? Eu tenho sempre a preocupação de, quando vou observar um jogo, não dar nas vistas e que os atletas não se apercebam que eu esteja, apenas, e na maioria dos casos, eles acabam, pronto, já vou sendo conhecido, e acabam por me ver apenas no final dos jogos. Portanto, eu acho que eles não se sentem que estão a ser observados. Pronto, embora, claro, eles tentam dar sempre o seu melhor e mostrar vencer e ganhar os jogos quando estão a disputá-los, mas eu tenho a preocupação de não ser muito detectado, portanto não ser visto, que é para depois não influenciar no rendimento deles. Já disse aí há pouco, é um trabalho que é importante no sentido de conhecer realmente o talento que existe na nossa região. Sim, sem dúvida. Portanto, a preocupação é essa, é detectar o talento. Portanto, como eu disse, estamos também a pagar um pouco a fatura da desertificação do Alentejo, portanto, e é inevitável. Aliás, portanto, comparativamente com há 20 anos atrás, e ainda outro dia estava a falar com o Rogério Chinita, que atualmente está na equipa técnica do Sub-14 e foi meu atleta desde o Sub-15, Sub-18 e fui campeão nacional também comigo, Sub-23. Portanto, hoje em dia os miúdos não têm nada a ver com o que era há 20 anos atrás. Portanto, têm outros afazeres, têm outros lazeres, cada vez há menos futebol de rua, mas pronto, mas isso é do conhecimento geral. Se está a chover não vão treinar, se está frio não vão treinar. Há sempre, o futebol antigamente era a nossa prioridade, hoje em dia se calhar tem 5ª ou 6ª prioridade, portanto há muita coisa à frente do futebol, e claro que isso tem repercussões e acaba por se notar depois quando é a nível da qualidade e do talento do atleta. Muito obrigado, Joaquim Samarra. Voltamos já, vamos sair para uma breve pausa para compromissos comerciais. Voltamos já para a segunda parte deste Bola na Rádio, onde nos vamos focar mais sobre aquilo que é o trabalho junto da seleção Sub-14 de futebol masculino. Com certeza. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda parte deste Bola na Rádio. Estamos novamente com Joaquim Samarra, bem-vindo de volta.
Vamos agora falar do trabalho junto da nossa seleção. Como é que sentiu este convite por parte da direção da Associação de Futebol de Porto Alegre para liderar aquela que é a seleção que participa na competição mais importante da formação realizada pela Federação Portuguesa de Futebol? Sem dúvida que foi uma surpresa, pois não. Aliás, como eu já falei anteriormente, já não estava no meu pensamento voltar a treinar. Aliás, estava apenas e só focado a nível da detecção de talentos e do scouting, nomeadamente para o Sporting. Portanto, como eu disse, foi uma surpresa, embora com esta direção, nesses 2 anos que está no ativo, tenha sempre colaborado e, aliás, não posso esquecer, portanto, que é de estar sempre grato à Associação de Futebol de Porto Alegre, porque, de certa forma, aqueles 16 anos em que eu estive à frente das seleções distritais e como coordenador técnico, portanto, de certa forma é que me lançou a nível nacional e acabei por ser conhecido, portanto, quer nas seleções, quer nos clubes grandes, quer em todos os clubes, portanto, onde quer que irmos logo, portanto, sou conhecido desde os técnicos do Benfica, do Sporting, Porto, portanto, todos me conhecem e isso devido à associação, caso contrário não teria sido conhecido. Portanto, estarei sempre grato e, inclusivamente, o ano passado, portanto, o professor Luís Miguel já me tinha feito o convite também para trabalhar com ele, em que eu, na altura não aceitei, portanto, estava a chegar e achava que não o deveria fazer, porque ele também já tinha colaborado comigo há alguns anos, mas foi sem dúvida uma surpresa. Pronto, mas estamos cá sempre que a associação precisa dos meus serviços, eu não consigo dizer que não, porque, como eu disse, portanto, estarei sempre grato a esta casa. Está bem que os tempos são outros, mas a experiência que teve enquanto miúdo nas seleções é importante agora para conviver com estes jovens? Eu acho que é importante as nossas vivências. A prática, costuma-se dizer que portanto, ter só teoria, portanto, ter sido só técnico, acho que não chega. Portanto, é importante nós também termos passado e ter vivenciado algumas situações, que é para depois sabermos por vezes o que vai no pensamento deles. É claro que eu também tenho a possibilidade de lidar com miúdos todos os dias na escola e sei por vezes o comportamento deles e o pensamento, aquilo que eles pensam. Mas sem dúvida que, aliás, eu acho que é de certa forma uma lacuna que acontece hoje em dia, que a maioria dos técnicos, alguns nunca jogaram futebol. É claro que não é obrigatório ter jogado futebol, mas é importante nós termos passado por certas situações. Eu lembro-me, por exemplo, e já falei isso várias vezes no meu tempo, só depois de terminarmos a nossa carreira de jogadores e, portanto, por volta dos 30 ou após os 30, é que realmente pensávamos em treinar. E hoje em dia, alguns nunca jogaram, mas terminam os seus cursos, as suas licenciaturas, têm a teoria, mas sem dúvida que falta a prática. Portanto, é importante nós termos vivido, independentemente de termos sido bons ou maus, mas é importante nós termos vivido certas situações, porque depois vai-nos ajudar bastante a nível de comportamento. Aliás, o mesmo acontece quando estou na escola. Há certas situações e certos comportamentos que eu tive, quando os miúdos têm, eu sei perfeitamente como é que é de agir, porque também passei por elas. Já conhecia a grande maioria destes jovens. O que é que nos pode dizer sobre este grupo que constitui a seleção sub-14? Atualmente, portanto, não os conhecia todos. Porque, aliás, portanto, eu voltei apenas ano passado novamente para a nossa região. Portanto, tive 4 anos em que estive na margem sul, propriamente no distrito de Setúbal. E, pronto, houve alguns atletas que eu não acompanhei, mas conhecia a grande maioria, porque já desde os Benjamins e desde os Traquinas que os vinha de certa forma a acompanhar, mas depois é diferente nós trabalharmos com eles e estar apenas a vê-los nos seus clubes. Portanto, e aliás é sempre uma surpresa, porque nós às vezes há atletas que nós vimos nos clubes que pensamos que irão ter um comportamento, irão ter um determinado desempenho, e depois quando os encontramos nas seleções é completamente diferente e por vezes, portanto, temos grandes ilusões e às vezes também acontece o inverso da medalha. Portanto, há atletas que nos surpreendem muito positivamente. Mas até agora, já com os treinos que tem, está satisfeito com o grupo que tem à disposição? É assim, nós temos apenas 3 treinos, não é? Temos apenas 3 treinos. Claro que fomos ao torneio da Vidigueira, aquela derrota estrondosa que nós tivemos com Setúbal, não era de certa forma... Era uma situação que poderia acontecer, portanto, que não, porque eu, portanto, conheço a maioria também dos jogadores de Setúbal, sei que a seleção de Setúbal este ano tinha uma seleção muito forte,
E depois acontece o seguinte, portanto, este torneio era para ter sido realizado no dia 25 de maio, e nós nessa altura teríamos 10 treinos, estaríamos já numa fase mais adiantada da nossa preparação, e quando fomos ao torneio da Vidigueira, à Vila dos Gamas, tínhamos só 2 treinos. Portanto, e claro que foi muito pouco, em todos os sentidos, portanto, mas pronto, os miúdos reagiram bem, como eu disse, houve alguns miúdos que acabaram por desiludir, houve surpresas bastante agradáveis, também o comportamento e inclusivamente as exibições de alguns atletas perceberam que tinham que mudar os seus comportamentos, e do primeiro para o segundo jogo mudaram radicalmente, embora, claro, a seleção de Beja fosse inferior à seleção de Setúbal, mas podemos dizer que, portanto, neste momento estamos agradados. Claro que não somos a melhor seleção do mundo, mas vamos tentar o possível, e o que é certo é o seguinte, portanto, ainda ontem tivemos, às vezes há surpresas, ainda ontem vimos, portanto, era impensável se calhar o jogo que nós vimos na Liga dos Campeões, portanto, o Barcelona estava claramente na final, e o querer e a atitude que os ingleses puseram em campo acabaram por surpreender. Eu também estou a pensar que portanto, que esses atletas nos vão surpreender positivamente, com a atitude deles, com muito suor, com lágrimas, com muita união. Penso que têm qualidade, têm valor, e estão com um pensamento positivo. Mas há ainda margem de progressão neste praticamente mais de um mês que falta para essa principal competição. É claro que sim, vamos ter que melhorar, não é? Portanto, nós atualmente apenas tivemos 3 treinos, hoje vamos ter o 4º, que é um jogo de treino com os juvenis do Porto Alegrense, e claro que a tendência será melhorar, não é? Portanto, vamos ter que, se calhar, mais 12 treinos, talvez. Portanto, tínhamos 3, portanto, começamos a identificar uns com os outros, começam a perceber o que é que a equipa técnica quer, portanto, inclusivamente o modelo de jogo que nós pretendemos, e claro, começamos a estar identificados, conhecemos melhor, e a tendência está claramente melhorando. Quer desvendar aí um bocadinho sobre esse modelo de jogo? Não, então, o modelo de jogo não, aliás, seguimos um pouco o que se pratica nas seleções nacionais, nas seleções nacionais jovens, que é o 4-3-3, e é nessa base que nós vamos jogar, né? Portanto, mais ou menos organizando-nos nesse sentido, e claro, onde depois temos as nossas surpresas que nós podemos revelar, senão os nossos adversários irão sabê-los. Sei que o calendário também, pronto, não é muito favorável, mas nós sabemos que estamos em Porto Alegre e nunca estamos à espera nunca estamos à espera de facilidades, e desta vez também não. Portanto, temos o Algarve, temos Évora, que tem uma equipa fortíssima, que nós vimos lá na Vidigueira, temos Leiria, temos o Porto, temos Ponta Delgado, são seleções fortes, mas como eu costumo dizer, nem no ano em que nós fomos campeões nacionais em Sub-23, quando nós iniciamos a competição, longe de nós pensarmos que queríamos ser campeões, e com o querer, com a vontade, conseguimos, e sem dúvida que fomos a melhor seleção. Aliás, foi uma seleção que nunca perdeu, mesmo no estrangeiro, quando representamos Portugal, nunca perdemos, e pronto, às vezes o querer é a vontade e o querer, portanto, por vezes superam todas as dificuldades que nós possamos ter. Gostava de ter uma base de recrutamento maior? Claro que sim, não é? Portanto, por acaso não trago agora aqui os números, mas temos cerca de 80 atletas, e é muito pouco, portanto, é muito pouco. Portanto, enquanto se calhar os outros distritos que têm 800 atletas nesse escalão, nós temos um 10% se calhar do recrutamento que eles têm, mas pronto, vamos com certeza fazer da força e da união a nossa força, e com certeza que devemos de conseguir atingir os nossos objetivos. Quais é que são os objetivos? Qual é que é a expectativa que tem tanto para uma competição como para a outra? Já conhece os adversários, tanto para o torneio da amizade? Conheço os adversários, mas portanto, ainda não os vi. Não é? Aliás, eu sou claramente apologista nesse escalão, porque nos 16 anos, como eu digo, que estive à frente das seleções, se calhar 10, 11 anos, fui sub-15, e depois passou para sub-14. Aliás, há um episódio que nós temos aí há alguns anos, a mesma seleção, portanto, era sub-14, nós participamos em sub-14 e ficámos talvez em 17º, 18º. No ano seguinte passou para sub-15 e nós ficámos em terceiro. Com mais um ano de trabalho, os miúdos também com mais um ano de futebol de 11, acabamos por surpreender toda a gente. E depois voltou novamente a sub-14 e manteve em sub-14 atualmente. Mas quer dizer, a maioria dos nossos atletas é a primeira vez o primeiro ano que estão a jogar sub-14, estão a jogar futebol de 11,
Por acaso, o nosso distrito, praticamente todos jogam titulares nos seus clubes, mas há muitos atletas que, portanto, acabam por haver equipas A, equipas B, e acabam por não ter a possibilidade de praticar e de jogar com alguma regularidade. Por isso eu sou claramente apologista do sub-15 em detrimento do sub-14, mas pronto, sabemos que estão numa fase ainda de um desenvolvimento, ainda estão de certa forma retardados. Não tenho dúvidas nenhumas, aliás, basta ver, portanto, ano passado, os atuais sub-15, ano passado estavam num nível bastante inferior ao que estão este ano, porque já jogaram mais um ano, já estão mais identificados com o jogo do futebol de 11, e basta vermos agora, iniciou-se relativamente há 2-3 semanas, nos infantis, no sub-13, o torneio de futebol de 11, e há uma dificuldade enorme que eles têm a jogar futebol de 11, e são apenas mais 2 atletas, mais 20 ou 30 metros de comprimento, e é uma dificuldade enorme que eles têm. Portanto, é o que temos, e é com essa realidade que nós temos de jogar, e com certeza que vamos fazer o nosso melhor, e o nosso melhor é jogar jogo a jogo e tentar vencer quando entrarem para dentro do campo. A ideia será sempre vencer. Claro que não iremos fazer sempre, mas iremos tentar. O torneio Lopes da Silva é um momento importante na evolução de um atleta. Esta idade é importante. É por isso que a Federação concentra tanta energia nesta competição? É um torneio bastante importante, portanto é sem dúvida um marco que vai ficar. Aqueles que tiverem a oportunidade de estarem presentes, vai de certa forma marcá-los para o resto da vida, mas como eu disse, é o seguinte, eu sou mais apologista desse torneio ser sub-15 e não sub-14. Mas aliás também acho o seguinte, acho que também deveria de haver outro momento, e eu digo isso porque vivi outra realidade. Vivi momentos em que havia sub-15, sub-18 e depois posteriormente, como eu disse, o sub-23, mas pronto, isso acaba por vir por acréscimo. Mas chegou a haver sub-13, sub-15 e sub-18. E sem dúvida que, portanto, havia muitos atletas que aos sub-15 e depois aos sub-18 não estavam presentes, porque havia outros atletas que tinham um crescimento mais retardado na altura dos iniciados, acabavam por aparecer, e vários atletas apareceram com muita qualidade nessa altura. Portanto, e acho que deveria haver outro momento, por exemplo, sub-18, porque de certeza absoluta, e depois mais que isto, as seleções distritais, pelo menos no nosso distrito, ainda mexe muito com as crianças, ainda mexe muito com os atletas. E o haver seleção de sub-18 iria fazer com que alguns, se calhar, não abandonassem a atividade, se calhar a modalidade, logo aos 16, 17 anos. Como ainda tinham a questão da seleção, tinham mais um momento, se calhar acabavam por se dedicar mais ao futebol, não faltariam tanto aos treinos, e se calhar iam-se aplicar mais, e se calhar iríamos ter mais atletas depois a participar no escalão de júniores e posteriormente no escalão de séniores. Embora saibamos que o escalão de júniores é um escalão complicado, porque os atletas ou estão no 12º ano ou estão na faculdade. Portanto, isto aí depois, quer nós queiramos, quer não, portanto, os miúdos acabam por sair. Aliás, eu vejo o que se passa com as minhas filhas, uma já acabou e está em Lisboa, e a outra para lá caminha, não é? O que é que nós podíamos fazer para fazer com que não deixassem de jogar com essa idade? É a fase mais dramática que nós temos, é essa. A partir dos 18 anos, muita gente deixa de jogar futebol. Pronto, por isso que eu já enumerei, por essa situação de estar no 12º, portanto, e como eu há 30 anos atrás ou mais também pensei que o futebol não seria a minha vida e a minha profissão, acabei por tirar a minha licenciatura e de certa forma optar por outra carreira profissional, e eles de certeza que, portanto, nós estamos a ver isto tão desertificado, cada vez há menos empregos, cada vez vimos mais pessoas a sair, portanto mais famílias a sair daqui do nosso distrito, e pronto, inclusivamente quer para outras províncias, quer inclusivamente para outros países. E, portanto, estamos é claro que as câmaras também estão a fazer, as autarquias estão a fazer um esforço enorme para manter os seus habitantes, os jovens, no concelho. Portanto, eu falo uma vez que estou também a lecionar no Gavião, sei que há que dar mérito ao Presidente da Câmara, que ainda recentemente colocou no quadro da autarquia 40 jovens, a maior parte por acaso tinham sido já meus alunos, com a intenção de claramente de os fixar no concelho, e daí não haver saídas, e em vez de termos cada vez menos jovens, cada vez menos famílias, comecem a fixar-se no concelho e acabam por não abandonar a região. Mas se não for através das autarquias, infelizmente não é através do futebol que nós conseguimos, porque o futebol, infelizmente, monetariamente não dá rendimentos, e cada um depois tem que seguir o seu caminho.
Disse-me há pouco que se fosse preciso até fazer uma seleção de miúdos com 5 ou 6 anos. Por aquilo que tem visto, o futebol tem futuro no Distrito de Porto Alegre? É assim, continuamos com muito talento. Esses miúdos de 5 e 6 anos, e pronto, miúdos de 2013, 2012, 2011, 2010, por aí fora. Portanto, há muita qualidade. A questão é o seguinte, será que conseguimos fixá-los cá? Se eles conseguissem manter cá e... Por exemplo, enquanto antigamente, e basta ver nos iniciados, se calhar chegou a haver campeonatos de 14 equipas e 16 equipas, hoje em dia temos quantas? Temos 7, 8, e destas 7, 8 muitas têm a jogar com infantis, quer dizer, os plantéis, por acaso não tenho a realidade dos números aqui comigo, podia tê-lo trazido, mas portanto fui surpreendido, acabei por não trazer esses dados, mas pronto, lá mais para a frente poderemos compará-los, mas temos muito menos miúdos, muito menos equipas, ao que tínhamos anteriormente. Portanto, e temos que socorrer-nos por vezes de atletas com idades mais baixas para poderem integrar esses plantéis, porque senão nem essas 7, 8 nós teríamos. Para trazermos mais miúdos ao futebol? Sem dúvida que também podemos ter a nossa contraparte, tanto visitar as escolas, incentivá-los. Pronto, infelizmente também não temos aqui referências como há uns anos atrás tínhamos um Campo Maiorense, um Elvas também que lutava, as equipas séniores do Estrela sempre ali do Desportivo nas segundas divisão, o próprio Elétrico, o próprio Campo Maiorense, e parecendo que não, através desses grandes jogos, nesses palcos que estavam sempre cheios e que vinham adversários de equipas fortes, portanto, de certa forma motivar os miúdos a ir ver os jogos. Portanto, o que é certo é que é o seguinte, portanto, nós através apenas e só do nosso distrital, os pais por vezes preferem, e pronto, e claro que compreende-se porque a qualidade também do futebol, porque também cada vez temos menos séniores, cada vez temos menos equipas séniores, portanto, como eu digo, a certificação está a dar um pouco cabo disto tudo, portanto, e acaba por certa forma castrar o desenvolvimento e o crescimento da modalidade. Muito obrigado, Joaquim Samarra. Mais alguma coisa que queira partilhar connosco? Não, portanto, eu que agradeço, mais uma vez digo, o convite que me foi formulado, portanto, é sempre um prazer estar convosco e naquilo que precisarem, portanto, estarei sempre disponível, sem sempre à vontade, portanto, mais uma vez, agradeço à Rádio Porto Alegre o convite. Espero que tenha gostado da experiência. Não, portanto, já há alguns anos que desde que saí, portanto, tive 5 anos fora, já há 5 anos que eu estava um pouco de fora dessas lides, mas é sempre um prazer estar nesses momentos. Lá para casa, muito obrigado também por terem estado connosco em mais um Bola na Rádio, programa da Associação de Futebol de Porto Alegre na Rádio Porto Alegre. Hoje com o coordenador das seleções de futebol da Associação de Futebol de Porto Alegre, Joaquim Samarra, a quem voltamos a agradecer a disponibilidade. Voltamos para a semana, como sempre, na quinta-feira, às 19h. Boa tarde e até para a semana. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no Distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.